Queremos desde já aí saudar a graça e a paz a todos os amados irmãos, todos aqueles que estão chegando, né? Nós vamos glorificar a Deus essa noite, dizendo que o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Glórias a Deus por aqueles que já estão chegando, a nossa irmã Betânia, que já chegou aqui conosco, nosso irmão Diógenes, seja muito bem-vindo. A graça e a paz, minha irmã Betânia, minha irmã Leninha, glórias a Deus. Amém, minha irmã Leninha. Seja muito bem-vindo, meus amados irmãos. Nós estamos dando início essa noite na continuidade, né? Nossa irmã Gerlane, isso, amém. Seja muito bem-vinda também. Todos aqueles que estão chegando, nossa irmã Isabela, né? Amém, missionária, Deus te abençoe, um abraço para o irmãozinho, né? Glórias a Deus, porque estamos iniciando mais esse estudo maravilhoso, a continuidade do estudo, de uma série de estudos que nós estamos fazendo, né? Nosso irmão Alisson aí, seja bem-vindo, uma série de estudos que nós estamos trazendo aqui sobre esse livro majestoso que é o livro de Apocalipse. Desde já, eu peço para que você pegue sua Bíblia e abra no livro de Apocalipse, porque nós vamos dar continuidade a esse estudo grandioso e maravilhoso. Sejam todos muito bem-vindos. Nossa irmã Ivanise também, glória a Deus, que está conectando aí conosco. Val também, né? Que também está chegando, glória a Deus, maravilha. Os irmãos estão se conectando e a gente vai dando início ao majestoso livro de Apocalipse, esse estudo, né? Que a gente vem introduzindo aqui. Nosso irmão Giovanni também, muito bem-vindo. O nosso irmão Fábio também. Sejam todos muito bem-vindos. Acredito que Deus ele tem uma palavra especial ao meio do teu coração essa noite. Meus amados irmãos, aqueles que estão chegando agora, né? Minha irmã Lucélia, olha o Edson aí, meu amado. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus te abençoe. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo hoje. Então, peço para que você abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Hoje nós vamos tratar dos capítulos 2 e 3 e nós vamos falar aqui sobre a carta, né, que Jesus Cristo ele escreve às igrejas. Ele direciona essa carta às igrejas. Então, glória a Deus por isso. Mas nós queremos aqui, antes de mais nada, nesse início, você que está chegando agora, há necessidade muito grande, não é? Os irmãos que estão chegando aí, o Fabrício também, a Yasmin, sejam bem-vindos. Há uma necessidade muito grande da igreja ter um reavivamento. Não sei se os irmãos concordam comigo, pode até escrever aí, passando a sua mensagem. As igrejas precisam ser reavivadas espiritualmente. Principalmente pelo momento que nós estamos enfrentando, no momento que nós estamos passando. Por isso a necessidade de nós lermos esse majestoso livro de Apocalipse. Nossa irmã Luísa também chegou, glória a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia aí em Apocalipse, porque eu quero primeiramente trazer sobre uma introdução. Nas aulas anteriores, ou nas lives anteriores que nós fizemos, nós tratamos do momento de introdução, nós entramos, glória a Deus pela vida do missionário Lucas, seja bem-vindo, meu irmão Lucas. Nós fizemos uma entrada no livro de Apocalipse, nós introduzimos, e nos primeiros versículos de 1 a 3, no capítulo 1, aqueles que não acompanharam as primeiras lives, nós falamos ali sobre essa questão da bem-aventurança da revelação de Jesus Cristo nesse momento de introdução, não é? E demos ênfase ali no versículo 3, quando diz: bem-aventurados aqueles que leem essa palavra. E esse ler, a gente viu que no original fala em ler em voz alta, fala em ler o livro de Apocalipse nos cultos públicos, fala em ler em Apocalipse de uma forma aberta, porque Apocalipse nós já desmistificamos aqui. É um livro aberto, que deve ser lido para todas as igrejas e em todos os tempos. Então nós vimos isso no momento de introdução. Em seguida, a partir do versículo 4 até o versículo 8,
nós falamos sobre a dedicatória do apóstolo João às 7 igrejas, referente à revelação de Jesus Cristo. E nessa dedicatória, João escrevendo ali, dedicando às 7 igrejas, nós demos uma ênfase na saudação da Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo saudando a igreja. Numa saudação com bastante doçura, né? Quando fala da graça e da paz, logo no versículo 4, a graça que é um favor que nós não merecemos, e quando fala da paz que excede todo o entendimento. Nós demos ênfase nessa saudação. E por fim, como nós vimos na live anterior, nós falamos sobre a visão do Cristo glorificado, não é? Que começou ali entre os versículos 9 até o versículo 20. E ali nós tivemos a mais bela visão do Cristo glorificado, né? Que o apóstolo João ali, ele teve essa visão e relatou essa visão aqui para todos nós. E fizemos um contraponto entre o Cristo glorificado e o Cristo crucificado, né? E aí nós chegamos num ponto quando dissemos que o rosto de Jesus na cruz estava ali ensanguentado, seus cabelos cheios de suor e de sangue, o seu rosto esbofeteado, e agora era um rosto que brilhava, não é? Como diz ali no versículo 16, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Que visão maravilhosa do apóstolo João, ver o nosso Cristo glorificado, porque ele agora, na verdade, Jesus Cristo, ele está vivo, ele reina para todo sempre no mais alto dos céus, no seu trono de glória. E essa é um encorajamento da nossa fé. Se com Cristo na cruz nós somos coparticipantes do seu sofrimento, com Cristo glorificado somos coparticipantes do seu reino. Amém, meus amados irmãos? É importante a gente rever essas questões que nós vimos nas últimas semanas. Nós queremos aqui ainda, trazendo a título de introdução, buscar o conhecimento de que devemos lembrar que o livro de Apocalipse, ele narra os eventos que ocorrem na primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. É importante nós entendermos isso. Nós vimos anteriormente que a forma que nós estamos estudando Apocalipse não é uma forma cronológica. O livro de Apocalipse, ele não se apresenta de forma cronológica, ele se apresenta em sessões paralelas e progressivas. Os 7 selos, as 7 cartas, as 7 trombetas, elas são acontecimentos que ocorrem de forma progressiva e paralelas. E nós entendemos muito bem essas questões. E hoje nós vamos entrar na primeira sessão do livro de Apocalipse, que são as 7 cartas para as 7 igrejas. Esta sessão compreende os capítulos 2 e o capítulo 3. Portanto, abra aí a sua Bíblia, os irmãos que estão chegando agora, Flávio, Isaías, não é? Nós já vimos ali os irmãos que estão chegando aí, compartilhando. Nossa irmã Deise também está chegando. Abra a sua Bíblia. Essa primeira sessão, ela narra, entre os capítulos 2 e 3, a carta de Jesus às 7 igrejas. As 7 igrejas da Ásia, não é, que se encontrava na Ásia. Nós já vimos que as 7 igrejas, elas representam todas as igrejas em todos os tempos. Não é? Essa igreja, ela nos representa. Somos nós aqui. O Senhor está escrevendo para mim e para você. Nós dividimos as 7 igrejas, para facilitar o estudo, em 3 grupos distintos. O primeiro grupo, que é o grupo que nós vamos estudar hoje, são as igrejas mortas, né? As igrejas que necessitam de um reavivamento. Éfeso, Sardes e Laodiceia. O segundo grupo são as igrejas mundanas, Pérgamo e Tiatira. E o terceiro grupo são as igrejas
perseguidas, Esmirna e a igreja maravilhosa de Filadélfia. É importante aqui entender que antes de Jesus revelar o seu juízo sobre a terra, primeiramente, ele fala com a sua igreja. Por isso que as cartas vêm aqui nessa sequência. Antes de Jesus trazer os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças da ira de Deus, primeiramente, ele vai falar com as igrejas. Jesus vai falar comigo e com você essa noite. É muito importante entendermos isso. E também é importante, antes de entrarmos no texto, nós vamos fazer de forma expositiva, texto a texto, entendermos as características que Jesus utiliza para escrever essas 7 cartas. Quais as características? São 2, pelo menos. A primeira é que Jesus, meus amados irmãos, coisa maravilhosa, ele se utiliza das circunstâncias que a cidade e as igrejas estão vivenciando na sua época. Por isso a expressão que ele utiliza em todos os versículos dessa carta, a expressão eu conheço. Eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu labor, eu conheço você. Isso indica a onisciência de Jesus Cristo. É importante entendermos isso. A segunda característica que Jesus se utiliza para escrever essas cartas é que ele usa um esboço padrão. Que coisa maravilhosa! Ele usa um esboço padrão. Fica muito fácil de nós compreendermos dessa forma. Ele se utiliza de 6 tópicos. Primeiro, Jesus ele se apresenta à igreja e na verdade, meus irmãos, ele utiliza as circunstâncias que a igreja está passando em todos esses tópicos. Ele se apresenta de uma forma que aquela cidade, aquela igreja entende, porque ela está passando por aquilo. A primeira forma é ele se apresenta, depois ele faz um elogio quando necessário e quando a igreja merece o elogio. Depois ele traz a problemática da igreja, ele mostra a ferida da igreja. Depois ele lança a sua misericórdia, o chamado ao arrependimento. Depois ele traz o juízo para aqueles que não se arrependem. E por fim, ele traz a recompensa aos que se arrependem. O nosso objetivo aqui é saber o que nós podemos aprender com essas igrejas. E tem mais. Temos que ser aqui sinceros e honestos. Será que nós não estamos vivenciando o que essas igrejas viveram? Será que nós não estamos também de igual forma? É uma pergunta retórica que você vai desenvolver no decorrer desse estudo. Então vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre as igrejas mortas. Vamos falar a primeira igreja morta é a igreja de Éfeso, não é? No capítulo 2, entre os versículos 1 até o versículo 7. Éfeso, a igreja morta. Os irmãos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. A Jéssica, o Gabriel, meu irmão Gabriel, a nossa também a Elisângela aqui que chegou agora, seja bem-vindo também. Abra sua Bíblia, estamos falando de Apocalipse a partir agora do capítulo 2, vamos falar de igrejas mortas. E a primeira igreja morta aqui que Jesus escreve é a igreja de Éfeso. Capítulo 2 de Apocalipse, entre os versos 1 e 7. A igreja de Éfeso, meus irmãos, e é importante conhecer aqui as características dessa cidade, era uma das 7 cidades mais ricas da região. Éfeso era conhecida como a feira das vaidades do mundo antigo. Lá estava o templo da deusa Diana. Esse templo, meus irmãos, era uma das 7 maravilhas do mundo. Era uma cidade turística. Ela atraía multidões de vários lugares por conta desse majestoso templo. A cidade era cheia de feitiçarias, cheia de magia. Havia uma prostituição nos cultos oferecidos à deusa grega Diana.
eram prostitutas espirituais, faziam orgias espirituais, faziam orgias dentro do culto do templo para invocar as suas divindades. Paulo fundou esta igreja. Após o apóstolo Paulo vieram outros pastores, entre eles o filho da fé Timóteo, e o apóstolo João também pastoreou a igreja de Éfeso. E a gente fica pensando aqui agora, como deve ter sido apreensivo para João ter que ouvir Jesus enviar a carta para Éfeso, uma igreja que ele pastoreou, uma igreja que ele mesmo pastoreou. Como deve ter sido apreensivo para ele? Então vamos à carta, né? O primeiro texto é a apresentação de Jesus Cristo. E aí Jesus vai dizer assim: ao anjo da igreja, versículo 1, capítulo 2, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Amados, as 7 estrelas aqui está totalmente explicado no capítulo 1, no versículo 20. As sete estrelas aqui, elas representam anjos. 7 anjos são seres celestiais que estão ali a serviço de Deus para estar com a igreja. Mas a palavra anjo também significa mensageiro, como nós vimos, e também tem a ver com a expressão daquele que traz a mensagem, ou seja, os líderes da igreja. Quando Jesus se apresenta, ele está dizendo a essa igreja, ele está conservando as 7 estrelas nas suas mãos. E isso significa que Cristo está segurando a igreja de forma potente. O verbo conserva aqui, no grego original, significa kraten. Significa segurar com firmeza, totalmente dentro das mãos. Eu vou dar um exemplo simples. É como se eu estou aqui segurando esse relógio. Esse verbo kraten aqui no grego não é somente segurar como eu estou segurando esse relógio, mas é segurar de tal forma que envolva completamente nas suas mãos. É diferente. Significa dizer que Jesus Cristo, ele tem o total controle da igreja nas suas mãos. Ele segura a igreja de forma plena nas suas mãos. O próprio Jesus, no capítulo 10 de João, no versículo 27 e 28, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem, e eu dou a elas a vida eterna. Jamais perecerão, e no final diz: e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meus amados irmãos, nós estamos na mão de Jesus Cristo. Ele é o dono da igreja. Ele conserva com firmeza a igreja nas suas mãos. Podemos ficar calmos, serenos e tranquilos. Mas outro aspecto da sua apresentação é que Jesus, acompanhe comigo no texto, ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O que significa isso? Significa que o noivo, Jesus, ele não só tem a igreja firme na sua mão, mas ele também está sondando a sua igreja. Cristo sonda a igreja de Éfeso, Cristo sonda as igrejas de hoje, Cristo sonda o meu e o teu coração. Ele anda no meio da igreja também para encorajar. Ele anda no meio da igreja para repreender, mas também ele anda no meio da igreja para chamar a igreja ao arrependimento. Meus amados irmãos, sem a presença de Cristo, a igreja é apenas uma pilha de pedras com pessoas mortas espiritualmente. Jesus Cristo então faz o elogio à igreja de Éfeso. Acompanhe comigo no versículo 2, quando diz assim, Jesus diz: eu conheço, Éfeso, as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova aquele que se diz que são apóstolos e não são mentirosos.
Meus amados irmãos, Jesus Cristo aqui, ele está dizendo que conhece as obras e o labor desta igreja. E a palavra aqui, labor, significa um trabalho duro, pesado, aquele que faz suar a camisa. Olha como era essa igreja. Essa igreja tinha energia, ela fazia um esforço físico e mental. É um esforço assim exaustivo. Essa igreja ela trabalhava firme na obra do Senhor. Era uma igreja com firmeza. Ela trabalhava, ela pregava o evangelho. E a palavra aqui, perseverante, não é? Não somente o labor, mas também a tua perseverança. Esse perseverante aqui, no original, na palavra original das Escrituras Sagradas, não é uma paciência que aceita as coisas que está andando no meio da maré, não é? Não é isso. Essa perseverança é uma perseverança corajosa, uma perseverança que vai firme, que luta. É uma igreja que luta bravamente. É uma igreja que mesmo em meio ao sofrimento, ela está lutando. É uma igreja militante. E isso que quer dizer, olha como essa igreja ela é forte. E tem outra característica que diz aí no versículo 2, um outro elogio que Cristo faz, é que elas não podem, essa igreja não suportava falsos mestres, falsos apóstolos, homens que se dizem líderes e que não são. E diz mais, diz que essa igreja colocava esses homens à prova. Olha que coisa maravilhosa. Na verdade, aqui, Éfeso era cercado de idolatria, feitiçaria, magia. E eles faziam exatamente o que Jesus Cristo alertou em Mateus no capítulo 7, versículo 15. Jesus disse, existe lobos em peles de ovelha. O próprio apóstolo João, meus irmãos, ele nos ensina que a gente tem que ter sabedoria, discernimento. Lá na sua primeira carta, 1 João capítulo 4, versículo 1, quando João diz, provai os espíritos para ver se procedem de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado. E como é que nós vamos reconhecer se está ali um falso mestre, um falso profeta, um falso líder? Pelas obras. Não é assim que a Bíblia nos diz? Pelas obras os conhecereis. A igreja não pode, meus irmãos, ser condescendente. Não é porque a pessoa está na frente de um púlpito, está na frente de uma igreja, nós temos que ter cuidado. Existem muitos falsos mestres, muitos falsos pastores, homens que se dizem pastores que estão à frente, homens que se dizem apóstolos, e muitos estão indo atrás de pessoas que infelizmente estão distorcendo a palavra de Deus. Precisamos, meus amados irmãos, ter o conhecimento e uma maturidade. Lembra lá em Atos, não é? Quando aquele povo ali falava, os bereanos, Paulo e Silas estavam falando, então aqueles crentes de Bereia, eles procuravam ver se o que estava escrito na palavra é o que estava sendo pregado. É uma lição para todos nós hoje. O paralelo com esse texto de homens maus aqui é o versículo 6. Veja, Efésios capítulo 2, versículo 6. Quando Cristo, na continuidade do elogio, diz assim, tens contudo, igreja de Éfeso, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Percebe? Quem eram esses nicolaítas? Se nós estudarmos um pouco a história, né, em relação a quem são esses nicolaítas, a maioria dos estudiosos da Bíblia, os exegetas e os patriarcas ali, eles vão dizer que os nicolaítas, eles são fruto de um dos diáconos constituído lá no capítulo 6 de Atos, Nicolau. Esse homem se desviou do caminho e criou uma seita chamada Nicolaitas, que significa destruidores de povos. Olha que miséria esse povo. Essas pessoas, elas pregavam uma nova versão do cristianismo. Eles pregavam um evangelho liberal, sem exigências, sem proibições. Tudo pode.
Na verdade, eles pregavam que não importa o que você faz com o seu corpo, o que importa é a alma. Mas olha que heresia, que mentira. Jesus odeia os nicolaítas, não é? E também os crentes aqui de Éfeso também odeiam os nicolaítas. Precisamos aprender isso. Agora, meus amados irmãos, estamos vendo aqui os irmãos concordando, dizendo que é a pura verdade, né? O irmão Márcio colocou, temos visto muitos nos nossos dias, é verdade. Isso sempre teve na história da igreja, sempre terá até a vinda de Jesus Cristo. Bom, mas o que nos chama a atenção agora é que o Senhor Jesus Cristo, Ele teceu esses elogios para essa igreja, uma igreja fervorosa, uma igreja que trabalhava, uma igreja que suava a camisa, que pregava o evangelho, que tinha perseverança, mas o Senhor Jesus aqui traz e mostra o problema da igreja. Está no versículo 4, acompanhe comigo. Tenho, porém, contra ti, disse o Senhor Jesus, que abandonaste o teu primeiro amor. Que paradoxo, não é? Que contradição. Uma igreja que pregava o evangelho, como pode essa igreja, ela fazia tudo isso, mas fazia motivado por questões erradas. O verdadeiro motivo não era o amor a Cristo. Essa igreja tinha ortodoxia, mas perdeu o seu amor fraternal. Ela tinha pureza de doutrina, lealdade, mas nada disso substitui o amor. Eles perderam o amor. A igreja de Éfeso tinha perdido algo que desqualifica tudo que uma igreja pode ter. Se nós perdermos, meu irmão, o amor, nós perdemos tudo. Podemos lutar pelo evangelho, brigar pela sã doutrina e a palavra, mas se a gente não ferve com o amor de Jesus Cristo nos nossos corações, de nada tem proveito. Nada se aproveita se não tivermos amor. Nós abandonamos o nosso primeiro amor quando nós somos religiosos, no sentido de ter zelo, mas sem entendimento algum. Ter zelo sem entendimento é um perigo. Esses crentes combatiam fervorosamente, mas não se deliciavam no amor ao Pai. E nós? Será que nós estamos dentro da igreja pregando, exortando, cantando, se nós não tivermos amor? Será que a gente está fazendo tudo isso para poder ser visto, para adorar a homens e não a Deus? Essa palavra é para mim, para você. É um clamor ao reavivamento. Deus está falando conosco essa noite. Precisamos meditar na sua palavra, meus irmãos. No versículo 5, Jesus então chama esta igreja ao arrependimento, à misericórdia. Mesmo que essa igreja tenha defeitos, mesmo que nós tenhamos defeitos, Jesus, Ele estende a sua mão de misericórdia. E Ele está estendendo a mão de misericórdia dele hoje. Olha o que diz no versículo 5. Lembra-te, Éfeso, lembra-te, pois, onde tu caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Lembra-te onde tu caíste. Jesus exorta a igreja a dar 3 passos que deve levar a igreja de volta. Lembrar, se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Essa triagem a gente não pode deixar de ter no nosso coração, meu irmão. A gente não pode deixar de ter no nosso coração. Quando Jesus diz, lembra-te, a igreja de Éfeso, Ele está se dirigindo aos membros que de algum modo perderam o caminho, que caíram na devoção a Cristo. Você se lembra onde você caiu? Quando você olha para você hoje como cristão, será que você pode olhar para trás e se lembrar o que você era, as obras que você fazia, como você fazia com amor? E de repente hoje você pode estar morto, frio espiritualmente, ou até trabalhando para a obra, mas sem o verdadeiro motivo, que é o amor de Cristo.
no coração. Precisamos, meus amados irmãos, ter entendimento do que Deus está falando conosco essa noite. Vamos continuar aqui, quando além de pedir para lembrar, Jesus Cristo vem com a segunda exortação para aquela igreja voltar para o lugar onde caiu. Jesus vai dizer: arrepende-te. Significa ter humildade para admitir a culpa. Qual foi a reação do filho pródigo? Os irmãos lembram? Ele diz: Pai, pequei. É simples. Pai, pequei. Ele não deu desculpas, ele não colocou desculpa nos outros, ele apenas disse: pequei. Se você lê o Salmo 51 de Davi, ótimo para poder trazermos aqui o texto nesse momento. Davi, ele vai dizer: pequei contra ti somente. Arrepender-se significa voltar-se, voltar ao alvo. A terceira grande exortação de Jesus Cristo aqui é quando ele diz ainda no versículo 5, ele está estendendo a sua mão de misericórdia, ele disse: lembra-te onde tu caíste, arrepende, e agora ele vai dizer: volta à prática das primeiras obras. E aqui, meus amados irmãos, existe uma grande lição para todos nós essa noite. Porque aqui nas Escrituras, quando Cristo diz volta à prática das primeiras obras, é porque Ele está dizendo: você se arrependeu? Então volta para a prática das primeiras obras. Porque não existe arrependimento sem frutos dignos de arrependimento. Não existe você se arrepender e não, não voltar à prática, a produzir frutos de arrependimento. Arrependimento sem fruto não é arrependimento, é remorso. E o arrependimento, ele liberta e traz vida, mas o remorso, ele aprisiona, causa culpa, no sentido de levar você à morte. Sempre é tempo de arrepender. E se a gente for no exemplo de Davi, ainda no Salmo 5, no Salmo 51, ele vai dizer: pequei contra ti somente. Então, Senhor, limpa-me, purifica-me, pois eu ensinarei os teus caminhos. Purifica-me e os meus lábios te louvarão, cantarão louvores. Que diferença! Purifica-me, diz o salmista, e eu glorificarei o teu nome. Se você se arrepende de fato, o arrependimento é seguido por frutos de arrependimento. Esse é o verdadeiro arrependimento, meus irmãos. Mas no versículo 5, Jesus Cristo, então, para aqueles que não se arrependem, Ele traz o seu juízo. Olha o que diz no versículo 5. E se você não se arrepender, eu venho até você e tiro do lugar o candeeiro. Candeeiro aqui, nós já aprendemos que são luzeiros, tocha, luz do mundo. O candeeiro é feito para brilhar. Se a igreja ela perde o brilho, ela é inútil. A igreja ela não tem luz em si mesma, mas só em Cristo. E sem Cristo nós não somos nada. Então Jesus está dizendo para mim e para você essa noite: se nós não nos arrependermos e apresentarmos frutos de arrependimento, a Bíblia diz que Ele arrancará de nós o candeeiro. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Meus amados irmãos, por fim vem a recompensa desta igreja para aqueles que se arrependem. No versículo 7, Jesus Cristo vai dizer: ao que vencer, não é? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja: ao vencedor dar-lhe-ei de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Essa árvore da vida, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 9, é a árvore da vida que está no meio do jardim do Éden. O homem pecador foi banido para longe da árvore da vida, mas em Cristo
Comer da árvore da vida significa se deleitar nas bem-aventuranças, porque essa árvore da vida representa o próprio Cristo, representa a segunda vinda de Cristo. Por isso que ele vai dizer: ao vencedor darei de comer da árvore da vida, pois ele é a fonte da água da vida, ele é o pão da vida, Jesus Cristo. E aí, para finalizar a recompensa daqui dessa igreja, ele vai dizer: esta árvore da vida se encontra no paraíso de Deus. Dá a ideia, não é, meus irmãos, que esse paraíso é um jardim celestial, um lugar de refrigério, um lugar tranquilo, não é? Ali em Lucas, no capítulo 23, versículo 43, Jesus Cristo disse àquele ladrão da cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não dá para dogmatizar o paraíso, mas cremos que esse paraíso é junto do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? O que você entendeu nessa primeira igreja, a igreja de Éfeso? Quais as lições que você tira dessa igreja de Éfeso? Pode mandar uma mensagem aí, participar conosco, né? Essa igreja que estava na mão de Cristo, essa igreja que lutava, trabalhava, era perseverante, mas, porém, né, elas conseguiam avaliar os homens maus, né, aqueles que pregavam um evangelho distorcido, mas era uma igreja que, se não se arrependesse, Jesus Cristo, ele tirava a luz, não é, dessa igreja. Um recado para mim e para você essa noite. Vamos para a segunda igreja? A segunda igreja é a igreja de Sardes, outra igreja morta. E está lá no capítulo 3. Os irmãos, por favor, acompanhem comigo. Capítulo 3 de Apocalipse, não é? Versículo 1 até o versículo 6. A igreja de Sardes tinha também algumas características, e a cidade tinha umas características importantes. E Jesus utiliza do que a igreja estava enfrentando e das características para trazer aqui para nos exortar essa noite. Essa igreja, essa cidade, meus irmãos, a cidade de Sardes era uma das mais magníficas nesse tempo. Sardes jamais foi derrotada em confrontos, em batalhas. A cidade de Sardes, ela vivia no resplendor da sua sombra. Por isso, os habitantes de Sardes eram orgulhosos, arrogantes, eram prepotentes, eles eram autoconfiantes. A glória de Sardes estava no passado dela. Seus habitantes, eles se entregavam ao prazer, à luxúria. Não é muito diferente do que a gente vê no mundo de hoje. A igreja de Sardes, ela tinha uma história parecida com a cidade. Era uma igreja que vivia de aparência. E olha só o que nós vamos aprender aqui juntos hoje. Uma igreja que vivia de aparência. Jesus Cristo vai se apresentar a essa igreja. Acompanhe comigo. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Jesus Cristo aqui, não é? Ele está dizendo o seguinte para a igreja: olha, eu tenho pleno controle de vocês nas minhas mãos. É o que ele diz a Sardes. E ele não dá nenhum elogio para essa igreja. Essa igreja, ela se auto-elogiava. Jesus não elogiou ela. Mas aí, o problema da igreja vem à tona. E esse problema é o problema de muitas igrejas nos dias de hoje. Se não vejamos, ainda no versículo 1, que diz, Jesus diz: conheço as tuas obras, que tens nome que vive, mas estás morta. Percebeu aqui? O diabo não precisou perseguir a igreja. Essa igreja não precisou ser atacada por falsos mestres, nem por heresias. O problema dessa igreja estava dentro, surgiu de dentro para fora. Esse era o problema dessa igreja. Essa igreja, ela estava sendo derrotada pelos seus próprios pecados, pela vaidade, pela arrogância, pela prepotência. É o perigo de vivermos uma vida de aparência espiritual, meus irmãos.
é ser frio, é apenas ter rótulo de igreja, é apenas ser fachada, é hipocrisia. É viver uma coisa, é pregar uma coisa e viver outra. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, Paulo vai tratar muito isso. Ele vai dizer, olha, a igreja não deve se moldar ao mundo. E a igreja, ela tem que ter o seu culto racional. O culto racional significa aí, no grego original, ratio, significa lógica. Deve haver lógica entre o que eu prego, entre o que eu canto na igreja, com a minha vida fora da igreja, porque fora da igreja ainda nós somos igreja. E não adianta viver de fachada, porque Cristo sonda e conhece os nossos corações. É uma lição para todos nós. Essa era a igreja de Sardes. Então Jesus, ele se apresenta de tal maneira que ele exorta a igreja já dessa forma, sem elogio nenhum. E na continuidade do problema, ele está dizendo a essa igreja, olha aí que diz no versículo 2, Sardes, seja vigilante. Aqui refere-se à segunda vinda de Cristo. Jesus está alertando essa igreja e alertando a mim. Nós precisamos vigiar, nos acordar, precisamos entender, ele vem repentinamente, o Rei da Glória está voltando e nós precisamos estar preparados como uma igreja íntegra e verdadeira nas mãos de Cristo. Jesus diz a essa igreja, no versículo 2, não é? Trazendo o problema da igreja à tona. Não tenho achado íntegras as tuas obras. Interessante. Integridade na Bíblia, aqui no contexto original, significa inteiro. Não é uma pena, não é ser incompleto, não é ser pela metade. Crentes que viviam e praticavam as mesmas coisas que o mundo fazia. A igreja estava igual ao mundo. Reflexo de quem está espiritualmente morto. A igreja fazia as obras, mas estava morta, eram hipócritas. É como se uma pessoa morta, uma pessoa que está morta, fosse ali toda, arrumada com maquiagem, com um terno, todo vestido, bem tranquilo, bem, uma coisa linda. Estava bonito, mas estava dentro do caixão, estava morta. E é isso que Cristo está nos exortando essa noite. Essa palavra, meus irmãos, nós temos que trazer primeiramente aos nossos corações. Será que eu não estou assim por dentro? Tem que ser muito sincero para poder você ter esse entendimento. Jesus aqui, ele traz esse problema da igreja e ele, mesmo assim, age de misericórdia com ela. Jesus é tremendo, é maravilhoso. Jesus aqui, algumas pessoas aqui estão dizendo, Márcio está dizendo, vivendo na iniquidade, faltou a fé. Minha tia Lida trouxe aqui. Fábio está dizendo que são lobos em pele de cordeiros, é verdade, nós temos que ter muito cuidado com isso. Mas ainda assim, meus irmãos, nós temos um Deus misericordioso. Lembra que nós falamos no início, antes de Cristo trazer os juízos, as 7 taças da ira, os 7 selos, as 7 trombetas, ele está falando com a igreja. É tempo de se arrepender. E olha o que ele diz para essa igreja no versículo 3. Lembra-te, Sardes, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende. Olha eu arrepender de novo. Guarda e arrepende. Jesus apresenta aqui 3 verbos no imperativo. E chama a igreja à necessidade de um revivamento. Eu e você. Um fervor espiritual. Lembra-te. Significa que eu tenho que lembrar de onde eu caí, lembrar de onde eu deixei o amor para trás. Ferveu o meu coração. Preciso me lembrar disso. Lembrar de quem eu era e quem eu sou hoje. Jesus está dizendo, guarda. É como o salmista diz, eu guardo a tua palavra no meu coração. No sentido de, agora eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, guardado no meu coração. E Jesus diz, no verbo imperativo, arrepende-te. Jesus está nos convocando
a voltar a uma vida de santidade. Jesus, então, ele ainda assim faz um elogio para esta igreja no versículo 4, aqui em Sardes. Tens, contudo, em Sardes, algumas poucas pessoas aí nessa igreja que não se contaminaram. Suas vestes estão limpas. Aqui significa que Jesus vê que existe um grupo naquela igreja que não se contaminou. Ainda assim, tem alguns crentes aí que é diferente. Apesar do mundo estar dessa forma, contaminado, as coisas, a forma que estão acontecendo, Jesus está dizendo, aí no meio tem gente que não se contamina com o mundo corrompido. Está vestido com vestes incorruptíveis. Glórias a Deus por isso, meus irmãos. Aí recompensa para os que não se corrompem. No versículo 5 aqui em Sardes, ao vencedor diz Cristo, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo algum, olha que coisa maravilhosa, de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vestes brancas, na Bíblia, significa retidão. Essa cor significa pureza, uma vida de caráter. Simboliza aqui vitória. Simboliza vitória. Essa foi a igreja de Sardes. E se os irmãos tiverem aí alguma opinião também sobre essa igreja que vivia de aparência, né? Essa igreja vivia de nome, vivia à sombra do resplendor do passado. Uma igreja de fachada, né? Mas que tinha ali ainda algumas pessoas íntegras que lutavam pelo reino de Deus. Chegamos então, meus amados irmãos, à última igreja morta e nós iremos finalizar. É a igreja morta de Laodiceia. Ainda aqui no capítulo 3, entre os versículos 14 e 22. Apocalipse 3, 14 a 22. A história dessa cidade de Laodiceia é impressionante. Essa última carta de Jesus é a mais lamentável de todas. A igreja que merece ser vomitada da boca de Cristo, é o que nós vamos ver aqui. Cristo, ele vomita essa igreja. De todas as cartas, essa sem dúvida é a mais severa. É aqui, nessa carta, eu falei que Sardes até recebeu elogio, mas essa carta aqui, essa igreja não merece elogio nenhum. Jesus não faz elogio a essa igreja. A cidade era famosa, conhecida por suas riquezas. A igreja de Laodiceia, essa cidade de Laodiceia, ela tinha dentro dela, no seu centro, um centro bancário financeiro. Essa cidade, ela tinha um polo de indústrias que fabricava tecidos, vestidos. Ela produzia também um ensino particular. Jesus vai utilizar isso no versículo 18. Isso aqui é interessante. Por isso que Jesus ele nos conhece como igreja. Essa cidade era cercada de fontes de águas termais, quentes e frias. Por isso Jesus vai dizer, tu não és nem quente nem frias, morno. É interessante como Jesus se utiliza da cidade e ele nos conhece, ele nos sonda, por isso que ele traz esse recado para nós essa noite. Vamos ver como é que Jesus, ele então se apresenta à cidade mais morta de todas, que é a cidade de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém e a testemunha fiel e verdadeira. Significa aqui que ele é a própria verdade absoluta, o próprio assim seja. O Cristo é o próprio assim seja. Por isso que ele se apresenta aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Jesus Cristo se apresenta a essa igreja dizendo, olha, eu sou a verdade absoluta. Por isso eu sou o assim seja. E de cara, Jesus Cristo já traz aqui o problema da igreja de Laodiceia. Olha o que está escrito aqui no versículo 15. Olha a problemática. Conheço, Laodiceia, as tuas obras, diz o Senhor, que nem és frio, nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente.
essa igreja, ela era uma igreja morna. Mas por que essa igreja ela estava morna? A igreja, meu irmão, precisa de um reavivamento espiritual. Se a igreja não tem um fervor do Espírito Santo dentro dela, ela não passa de uma pilha de pedra com pessoas mortas. Jesus Cristo está dizendo que essa igreja, olha a quantidade no versículo 16, assim porque não és morno nem quente, eu estou a ponto de vomitar, né? Jesus está dizendo, assim porque és morno, nem é frio nem quente, eu estou com vontade de vomitar. Essa igreja era morna. Jesus exorta a igreja para que a igreja tenha um fervor espiritual. O vomitar aqui simboliza uma total rejeição de Jesus Cristo a esta igreja. É como se a igreja causasse náuseas em Jesus Cristo. É uma cena estranha, Jesus vomitando. É uma cena até estranha, terrível. É como se Jesus, ele tivesse... A gente não consegue colocar para fora se não primeiramente estivesse dentro. Essa igreja pertencia a Cristo. Essa igreja pertencia, mas ele vomitou essa igreja, porque essa igreja era morna. E porque ela era morna, no versículo 17 diz, porque ela dizia para si mesma, eu estou rica, eu sou abastada, não preciso de coisa alguma. É o grave erro do auto-engano. Meu irmão, minha irmã, eu e você, nós precisamos de Jesus Cristo. Precisamos. E por fim, meus amados irmãos, Jesus, apesar de essa igreja ser morna, de se achar autossuficiente, de entender que não precisa de um reavivamento, Jesus estende a sua mão de misericórdia para essa igreja também. Chama ela ao arrependimento. Lembra que a cidade, ela confeccionava tecido, vendia ouro e também vendia um colírio. Jesus usa agora no versículo 18. Só que Jesus se apresenta como que se fosse ali alguém que vai vender algo, não é? Nesse sentido, mas diferente do que eles possuem, das riquezas que ele possui. Observe no versículo 18, quando Jesus vai dizer, aconselho a vocês, olha a misericórdia do Senhor aqui, aconselho a vocês que comprem de mim ouro refinado pelo fogo, para que vocês sejam ricos. Não era o ouro que eles tinham lá naquela cidade, que eles se vangloriavam por ele. Não, esse ouro aqui é a palavra, pois Jesus é a fonte inesgotável, rica. Ele estava dizendo, aconselho que vocês comprem de mim ouro que é refinado por fogo, pela justiça. Aconselho, olha que Jesus disse que vocês comprem de mim vestiduras brancas para vestir. Não é esse vestido que vocês estão, desse polo industrial que fabrica vestidos imundos, impuros, no sentido de dizer que nós somos pecadores. Mas Cristo aqui está dizendo, olha, eu aconselho que você compre de mim vestiduras. E essas vestiduras são brancas, no sentido de retidão, de purificação. E por fim ele vai dizer, aconselho que vocês comprem de mim colírio para ungir os olhos de vocês. É como meu irmão Flávio falou, um ouro incorruptível. E quando Jesus diz, compre de mim esse colírio, é porque esse colírio que vocês estão usando, ele não limpa a cegueira espiritual de vocês. Muitas vezes estamos dentro da igreja e estamos cegos espiritualmente, mas Cristo nos dá o colírio que limpa de nós a cegueira espiritual. É como o apóstolo Paulo que cai dele as escamas dos olhos. Deus está falando ao nosso coração. Ele tem esse colírio que faz com que os nossos olhos, as escamas caiam dos nossos olhos, a fim de que eu e você possamos enxergar a verdade do Evangelho. Por fim, ele traz a recompensa e nessa última igreja, e nós finalizamos aqui o nosso estudo. Ele diz à igreja de Laodiceia, no finalzinho, no versículo 21. No versículo 20, ele vai dizer, eis que estou à porta e bato. Meus irmãos, essa expressão para a igreja de Laodiceia é muito forte.
Se Jesus está à porta, batendo na porta da igreja, é porque Ele está do lado de fora da igreja. Aqui o sentido é, a igreja está reunida, está cantando louvores, está sendo pregada a palavra, todos os irmãos estão ali, mas Jesus está do lado de fora da porta do coração da igreja. Nós podemos estar envolvidos em tudo que a igreja proporciona, em todas as administrações da igreja, em todos os setores da igreja, mas se eu estiver morto, Cristo pode estar fora do teu coração. É preciso que Deus, pedir misericórdia a Deus para não deixar Cristo fora. E Cristo está fora de muitas igrejas, não somente do Brasil, mas do mundo inteiro. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E Ele vai dizer, aquele que ouvir, né? Jesus está batendo na porta, e aquele que abrir, Cristo vai dizer, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. E por fim Ele vai dizer, ao vencedor dar-lhe-ei de sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Aqui, meus amados irmãos, Cristo está dizendo, abra a porta do teu coração e eu vou sentar na mesa contigo. E se você abrir a porta, eu vou sentar na tua mesa contigo, mas vou te convidar a sentar, a ir para diante do meu trono, o trono do meu Pai. Que Deus tenha falado aos nossos corações essa noite. Chegamos ao fim, meus amados irmãos, entendendo que essa palavra é para mim, é para você. Podemos estar dentro da igreja, mas de alguma forma esquecemos de onde nós caímos. Não éramos mais aquele que nós éramos. Precisamos voltar, a fim de que Cristo, Ele verdadeiramente habite no nosso coração. Precisamos entender que quando nós nos arrependemos, Ele dá de comer da árvore da vida que está no paraíso. Ele limpa as nossas vestes e nos dá uma vestes brancas de retidão. E Ele também nos faz sentar com o Pai no seu trono. Que Deus nos cause fervor no coração e reavivamento. Que Deus abençoe. Meus amados irmãos, eu quero agradecer a todos que aqui... Dá um joinha para mim, para saber que você ficou até agora, no fim, aqui conosco. A Betânia, não é? A Gerlane, estou vendo que está conectada ainda. Muito obrigado por vocês estarem comparecendo aqui. E também nosso irmão André Marques, glória a Deus, não é? Glória a Deus pela sua vida. Irmã Silvia, Deus te abençoe. Ivanise, glória a Deus, minha amada. Carol também, Alice, que bom, os irmãos dando um joinha aí, muito obrigado. Os irmãos aí vão falando, palavra maravilhosa, meu irmão, Cinho, Deus te abençoe, Cinho. Leninha, minha tia Leda, um beijo nos meninos, em todos aí. Holanda, OJ Holanda também. São tantos irmãos que estão aqui falando. Beatriz, minha filha Beatriz, Giovanni, não é? Amém, meu amado, Deus abençoe. Yasmin, Flávio, missionário Lucas, Deus te abençoe. Você é uma bênção, Lucas, Deus te abençoe. Meus irmãos, obrigado a todos que ficaram até o fim aqui. Glórias a Deus pela sua palavra. E meu irmão Maciel, glórias a Deus, Deus te abençoe. E que essa palavra tenha falado fortemente aos vossos corações. Vamos orar em nome de Jesus? Santo Deus, maravilhoso e eterno Pai, louvado e glorificado seja para sempre o teu santo nome. Deus de amor e de misericórdia, nos ajuda, Senhor, a termos um reavivamento espiritual. Muitas vezes nós nos esquecemos onde nós paramos. Nos ajuda a prosseguir para o alvo, Senhor. Tu és o alvo. Fortalece a nossa vida, nos dá um espírito de retidão. Nos ensina a Tua palavra, porque nós queremos pregar pelo motivo certo, viver pelo motivo certo, que é o amor. Que Tu colocaste essa semente no nosso coração, que ela brote, e que todos os quantos estão ouvindo e assistindo esse vídeo sejam impactados pela Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos, meus amados irmãos, e até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe a todos.